Pessoal, boa tarde. Eu tô gravando esse vídeo aqui como um tutorialzinho de meio Xfoil, meio trabalho ter um Vernan, porque eu vi que bastante gente me mandou de dúvida. Então, ignore minha área de trabalho, eu vou abrir com vocês aqui e a gente vai ver parte por parte as orientações para o trabalho. Bom, passados os objetivos e instruções, acho que vocês pegaram a parte aqui de que o que vocês precisam entregar é em vermelho, o que é comentário está em cinza. Vocês vão ter uma descrição do perfil de vocês. Se vocês tiverem dúvida de como fazer como obter cada coisa aqui, me enviem depois, mas enfim. E as simulações iniciais elas têm que ser feitas em cima de um perfil .dat ou .txt, no fundo é a mesma coisa, é arquivo de texto com a Polar. Deixa eu conferir se está gravando. Tá, parece que sim. Do aerofólio de vocês. Eu praticamente sempre uso Airfoil Tools para extrair algum aerofólio da internet. E acho que a maioria dos aerofólios de vocês deve estar lá, quase certeza. Se por algum motivo vocês encontrarem algum aerofólio muito cursed que não está no Airfoil Tools, vocês podem. Aqui, Airfoil Tools, já mostrar o site para vocês. É basicamente uma base de dados de aerofólios. Você tem geradores de perfis NACA, 4, 5, 6 dígitos, entre outros. Geradores não, sublistas de perfis NACAs, mas você tem também de aerofólios de A a Z e tem um monte aqui. Deve ter tipo uns 200 ou 300 aerofólios, assim, historicamente utilizados no site. E aqui é muito provável que vocês encontrem o aerofólio que vocês precisam. Prosseguindo, as simulações iniciais vocês vão ter que tirar as curvas de CL, CD e CM, né? Então vocês vão plotar de uma certa faixa de alfas, de ângulos de ataque, ou seja, de -5 aqui, que foi o valor que a gente fixou, até o final da faixa de stall, em intervalos aí de mais ou menos 1 grau, para esses números de Reynolds e para Mach 0, que é condição incompressível. Já mostro para vocês o que isso significa de fato. Algumas pessoas levantaram dúvidas acerca do que seria o final da faixa de stall. Se vocês olharem o comportamento, usar o maior software de engenharia já bolado pela humanidade, o Paint, se vocês olharem a curva de stall geral de um aerofólio, a curva de, perdão, de CL alfa geral de um aerofólio, vocês vão ver que, supor que o aerofólio aqui meu é assimétrico. Então ela começa crescendo linearmente até que ela chega numa parte que ela perde linearidade, que é o stall, e boa parte dos aerofólios depois do stall começa a recuperar a sustentação. Já um disclaimer, essa sustentação aqui é a sustentação vinda basicamente puramente de ângulo de ataque, ela tem um preço gigantesco em termos de arrasto, por causa da esteira de vórtice que você está gerando. Ah, esteira de arrasto, né, no caso. Então a gente está interessado de fato, em geral, para aplicação aeronáutica nessas primeiras partes aqui, ó. A parte linear, essa parcela aqui, e a parte do stall, que é basicamente o limite de onde a gente vai trabalhar. Então, essa metade aqui para frente, que algumas pessoas vieram me perguntar também, pós-stall, a gente não vai considerar. Então, vocês podem considerar assim, visualmente, que o final da curva de stall é o final da queda de sustentação pós-inflexão. O que a gente convencionou ali para tentar ajudar vocês foi que, achado o pico de CL máximo, vocês avançariam coisa aí de mais ou menos uns 4 graus. Tá passando uma motocicleta aqui. No ângulo de ataque. Mas no caso, para algumas pessoas, inclusive, isso já estava sendo suficiente para invadir o pós-stall. Então, recortem aqui no final da curvinha de stall. Formou o formato de pé de cabra? Tá ótimo. Aí, continuando, o número de reinos de 50 mil, 250 mil, 750 mil, 1 milhão e 3 milhões. Isso é tudo no viscoso do Xfoil. E número de Mach 0, condição incompressível. Então, só para exemplificar aqui, vamos fazer uma simulação básica com um reino de 750 mil, que é o intermediário. A gente abriu o Xfoil. Eu vou dar load num perfil que já tem aqui interno nele, o NACA0012, só para usar de exemplo para vocês. Usar aqui perfil não, comando ambiente PPAR, só para visualizar ele. Então, 160 painéis. A configuração padrão da Xfoil para o NACA0012 já é ótima. Não vou mudar mais nada. Vou entrar no ambiente Opera, que é o que faz realmente as simulações. E agora vocês vão vendo aqui, ó, o Xfile trabalha com submenus. Então, esse pontinho aqui, ó, na frente do Opera significa que eu estou um menu abaixo do, do menu principal, dentro do root, que é o Xfile. E se eu for entrando em mais e mais e mais ambientes, ele vai criando mais pontinhos. Aí, Oper I é Opera em Vícido. Então, eu vou escrever VISC para ativar o ambiente viscoso. Ele vai me pedir o número de Reynolds, que é o mínimo que eu posso fornecer, que eu preciso fornecer, né, para questão de condição viscosa, eu vou colocar 750 mil. E aí, naturalmente, ele já colocou Mach 0, porque ele está supondo incompressível. Se vocês quisessem mudar o Mach, a gente poderia colocar Mach, por exemplo, 0.5.
Aí ele faria as correções de CP, mas a gente não quer de fato isso. Então eu vou voltar para Mach 0. Aí eu vou até desligar e religar o viscoso, só para ele mostrar aqui, ó, estamos em Mach 0, 750.000, eu vou simular num alfa qualquer, alfa 0. Simulou, tem aqui meu resultado, NACA 0012, Reynolds 750.000, alfa CL 0 como esperado, porque é um perfil simétrico, CM também 0 como esperado, o arrasto do perfil, L sobre D, número crítico, etc. A SN crítico vocês não mexem também, mas não precisa, a questão de turbulência que ele está encontrando. Isso é para transição de camada limite. Aí vamos lá, ó, 10, por exemplo, não convergiu. Ó, bom que deu esse exemplo aqui. A gente realizou um total, se vocês olharem aqui no histórico, uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 iterações. 10 iterações costuma ser muito pouco para você convergir. Então, dentro do ambiente OPER, viscoso ou invisto, vocês usam o comando iter e ele vai te dar um novo limite de iterações. Aqui a gente está iterando com 10, vamos iterar agora com 200. E agora eu vou rodar de novo a 10. Convergiu. Vamos rodar a 15, a 16, a menos 5, a menos 3 e assim sucessivamente. Vamos fazer uma sequência de alfas, a sec. Então, primeiro valor menos 5. Eu vou chutar que o stall desse aerofólio acontece ali o ponto que eu quero ali, o final da curva de pé de cabra, sei lá, uns 15 graus mais ou menos. Eu vou fazer de um em um. E aí ele vai gerar toda a sequência de alfas. Como esse aerofólio é um aerofólio interno, o NACA 0012, ele já tem uma distribuição de painéis bem interessante, ele não vai ter dificuldade nenhuma em gerar essas curvas. Provido, claro, que eu tenho aumentado a quantidade de iterações. Aqui alguns... Eu vou pegar, na realidade, um outro aerofólio aqui mais chatinho para ver se eu consigo mostrar para vocês alguns macetes que dá para você utilizar se o seu aerofólio não for um aerofólio família assim. Então, aqui de volta. Espero que tenha gravando ainda minhas coisas. Ah, meu headset tinha desligado. Para mostrar aqui alguns macetezinhos de convergência e questão de simulação, a gente pode usar um aerofólio que me mandaram, que é um aerofólio assim super legal, super família, que é o Tsage 8.txt parte do arquivo. Vou mostrar para vocês agora qual que é o problema dele. É de que ele só vem com 33 pontos a priori. Então isso daqui é uma noção que vocês precisam ter, ó. A gente já vou abrir aqui o Pepar. Perdão, já é o menu que está aberto, né, no caso, mas vamos abrir a opção de edição dele. Todos os menus que vocês têm do Xfce, vocês podem usar o comando Z para zoom e U para unzoom. Então, se dá o Z para zoom, você marca aqui, ó, dois cantos do retângulo que você quer. Esse daqui é o bordo de ataque desse aerofólio. Então, vocês veem que o refino dele é basicamente não existente. Isso daqui vai dar um problema gigantesco na hora do software calcular as coisas. Então, a gente, nesse caso, por exemplo, para esse aerofólio, vamos usar N dentro do menu Pepar. Para modificar a quantidade de painéis, eu vou colocar 300 painéis neles. Dá um segundo Enter. E aí vocês viram, né, que ele já transformou aquele formato todo PlayStation 1 quebrado em algo muito mais macio. Eu vou dar um aqui para Anzoom. E agora a gente tem um perfil que ele é muito mais trabalhável, muito menos problemático. Bom, vamos lá. Um ponto aqui para fechar o menu Pepar. Oper, VISC, 750.000, ITER, 200 iterações. Vamos simular um ângulo qualquer, que é esse aerofólio A0. Bom, conseguimos obter sem problema, A-1 sem problema, A-2. Ó, já deu uma engasgada maior. Ele ainda é problemático na ponta de qualquer forma. Quando vocês têm um problema do tipo não convergiu, vocês têm algumas alternativas que vocês podem adotar a depender do resultado. Se vocês notarem que o resultado ele está suficientemente próximo do anterior e parece que ele está bem comportado aqui nas curvas de CP, vocês podem dar o comando exclamação para tentar forçar uma nova convergência. Esse aerofólio ele é bem chato, então acho que aqui nesse caso não vai funcionar. Mas ó, vamos tentar voltar agora para o A0. Às vezes funciona você forçar mais. Bom, a gente colocou iter 200, então o exclamação deu mais 200 iterações. A gente terá um total de 400 vezes, portanto. Vamos tentar voltar para o A0. Voltamos, vamos tentar para o outro lado. A5, A6, A7 e A8 é onde ele dá problema. Serafora ele tem alguma maldição com 8 graus. E aí, quando vocês olharem aqui, vocês veem que as curvas dele ficaram completamente caóticas, totalmente mal comportadas. Isso daqui é um resultado completamente nada a ver. O problema de quando vocês obtiverem, eventualmente, um resultado completamente nada a ver, é que o Xfoil, a solução viscosa dele para a camada limite, ela é feita antes da simulação da parte potencial
E em geral ele até tem isso no ciclo da interação, né? E aí você tem várias iterações sucessivas desse processo. E para começar uma solução viscosa da camada limite, ele geralmente se baseia na solução anterior. Então, a partir do momento que vocês geram uma solução horrível dessa, ele em geral não vai conseguir convergir para ângulos que antes ele tinha facilidade. Então, por exemplo, vamos tentar voltar para zero. Ele vai rodar as 200 iterações e não vai chegar a lugar nenhum. Então, por exemplo, isso para ângulo de ataque zero, que é o que ele tinha feito a priori com facilidade quando a gente começou. Isso justamente porque o resultado que ele tem de camada limite anterior é um completo lixo. E aí ele não vai conseguir realizar essa nova simulação. Quando isso acontecer, se vocês notarem que ele não está mais convergindo para ângulos que ele já convergia antes, vocês usam o comando init dentro do ambiente opera, que ele vai reinicializar as camadas limites no próxima iteração sua. Então ele meio que vai resetar o processo como se você estivesse simulando pela primeira vez. Então, dando a zero, ele voltou a se comportar normalmente. Então, A1, A2, A3, opa, A5. Eu queria só tentar emular aqui uma coisa que aconteceu. Ó, A0, eu vou tentar saltar do A0 para o A7. A gente viu que o A7 ele consegue chegar. Foi. Vou tentar dar um init de novo então. Vamos supor que eu entrei direto no programa e tentei dar A7 seco. Agora ele tá indo, maldito. Mas enfim, às vezes o que pode ser útil também para ajudar a melhorar a convergência é você ir de ângulos pequenos em ângulos pequenos, avançando rumo ao ângulo que você quer. Então, por exemplo, determinado ângulo, vamos ver se funciona com o -3 aqui. -3 ele tá indo agora, -4, -5 ele para de funcionar. Não, ainda tá funcionando, -6. Ai, que legal, né? Quando você precisa mostrar as coisas não funcionando, elas funcionam. Então, -6 não funcionou. Vamos tentar forçar aqui mais uma iteração com o exclamação. Não foi. Init. Vamos retornar então a -5. Chegamos. Vamos de pouquinho em pouquinho. A -5.3. A -5.6. A -6. Explodiu o X-Foil, peraí. Bom, voltando aqui, eu consegui reproduzir o erro que eu queria mostrar pra vocês. Só vou aumentar a quantidade de interações aqui, eu tive que abrir o X-File de novo. Mas enfim, o probleminha era que o problema que estava aparecendo era para 250 mil de rei nos 250 painéis, é bem variável no caso. Vamos pegar, por exemplo, de novo aqui o Tsage 8 e a gente vai rodar o A0. Ele já explodiu, foi rápido dessa vez. Aqui, A0 funcionando, deu init. Vamos tentar chutar direto o A-5. Vai dar um problema de convergência, muito provavelmente. E se você ficar dando exclamação, exclamação, exclamação aqui para tentar forçar a convergência dele, não vai ajudar muito. Então, vamos voltar para o A0. Quando isso acontece, uma estratégia que você pode tentar adotar é ir de pouquinho em pouquinho avançando os ângulos, porque aí a camada limite do caso subsequente, ele empresta do caso anterior, e como o caso anterior é razoavelmente próximo, ou mais próximo do que, por exemplo, a gente estava aqui indo de um em um, né? Então, reduzindo esse espaçamento vai ser um caso ainda mais próximo. Ele melhora a qualidade da aproximação e facilita chegar no resultado. Então vamos, por exemplo, ir de um em um agora. A-1, A-2, A-3, A-4, até aqui sem problemas, e o A-5 ele vai dar problema de novo. Vamos voltar então. A0, até o A-4 ele consegue, salvo engano, simular direto. Aí, para chegar no A-5, nesse caso eu vou dar um A-4.5, então ele vai simular meio grau. E agora eu dou um A-5, e como ele já tinha calculado do -4.5, que era razoavelmente próximo, ele consegue avançar para o -5, até um pouquinho adiante, ó, -5.3. Tá, ele me traiu aqui. Mas enfim, eu acho que vocês pegaram a ideia de que quando eu começo a ter problemas de convergência para determinados ângulos, eu posso tentar me aproximar desses ângulos com intervalinhos menores do que eu estava fazendo na minha sequência anterior ou que eu estava fazendo manualmente. E é claro, né, o último detalhe, em tese vocês estão fazendo tudo isso com acumulação de polar ligadas. Então vocês abriram o pair, deram um PACC, que é para Polar Accumulation, criaram um nome, você por exemplo, exemplo.txt. Aí tem uma dump file, né, que é onde ele vai jogar os resultados ruins, não precisa dar nomes, dá só enter. E agora, como tá o pair alguma letra que veio e tanto faz IA, ele tá acumulando. Então, todas as simulações que vocês fizerem, A0,
A1, A2, A3, A4, A5, sei lá, A-1, A-2, A-3, A-4, quase morreu ali no meio, A-4,5, A-5. Vou desligar aqui o PACC, parou de acumular polar. Tudo isso vocês vão encontrar aqui no próprio trabalho de vocês. Então, deixa eu ver aqui onde está exemplo.txt e aí vai estar tudo acumulado aqui na Polar de vocês, daqui que vocês vão extrair os dados de vocês. Para alpha, CL, não necessariamente vai ter na ordem que você fez. Se você der um alpha sequence, aí ele escreve também, né, um ASEC, ele vai dar todos os alfas aqui que foram registrados, mas é daqui que vocês vão tirar os resultados de vocês e não vão ficar olhando o terminal aqui do Excel que vocês vão ficar louco. Vamos lá, próxima parte. Então, certo aqui, voltando para o PDF. ah, Uma vez que vocês geraram as curvas de CL, CD e CM, nessas condições aqui, são curvas para cinco condições, são cinco curvas distintas de CL, CD e CM, ou seja, para cada um desses Reynolds, todas elas Mach 0. Vocês vão precisar gerar, plotar isso aqui que vocês fazem pelo software de matemática de preferência de vocês, seja MATLAB, Wolfram, Octave, o que vocês preferirem, Excel, em que vocês vão plotar essas curvas aqui. CL por alfa e CD por alfa vocês já têm de imediato. Agora CL, CD, aí semi por alfa também, CL por CD contra alfa e semi por CL, aí vocês vão precisar montar ali um pouquinho mais específico no programa. E aqui o detalhe, né, não são 25 gráficos, são só 5 com 5 curvas de Reynolds distintos. Então vocês vão lá colocar curvas próximas, usem um código de cores ou de formatação de linha para dizer que curva corresponde a que Reynolds. As questões iniciais são basicamente todas teóricas, aí vocês vão respondendo elas. E outra coisa que tiveram muitas dúvidas é como exportar uma curva de pressão a partir do Xfoil. Uma vez, bom, vocês vão olhar para os gráficos de CL alfa, identificar o alfa mais comum que cai os 70% do CL máximo nas 5 curvas. Esse cara vai ser o seu alfa A. E no gráfico de CL por CD contra alfa, vocês vão identificar qual que é o alfa mais comum das 5 curvas para que você tenha CL por CD máximo. Esse vai ser o seu alfa B. Alguns casos vai acontecer de alfa A e alfa B serem o mesmo, como já me vieram falar, tudo bem também, aí vocês fazem uma única vez o processo. E aí pede as curvas de CP contra X, X é a posição na aerofólio dimensionalizada pela corda, no extradorso e no intradorso para cada um dos Reynolds, nessa condição de alfa igual a alfa A. Ou seja, agora a gente vai simular o mesmo ângulo de ataque. Eu sei que tá ficando tudo replicado no meu tutorial, mas meu fone desligou sozinho. Enfim, retornando, vocês vão precisar plotar as curvas de CP contra X, X barra, que é a posição dimensionalizada no aerofólio, pro extradorso e pro intradorso. O Xfoil ele já gera automaticamente as duas curvas, né, à medida que você pede para ela escrever, só que agora vocês vão variar o Reynolds para o mesmo alfa. Então vamos supor, voltar aqui no Xfoil, eu quero retornar o NACA 0012, só para eu não ficar sofrendo. Deixa eu ver aqui. Ó, retornamos ao NACA 0012, não vou mudar nada nele, vou voltar para o Pair. Estamos trabalhando no viscoso, Reynolds já está em 250 mil, achei que eu tinha alterado, perdão. E eu vou dar um alfa. Vamos supor que o alfa nosso que a gente descobriu é alfa 7.5. Então, simulamos a gente para registrar a curva de CP desse aerofólio vai utilizar o comando cpwr, que é cpwrite. E aí ele vai pedir para a gente exportar não, perdão, escolher um nome para o arquivo. Então vou colocar aqui exemplo 2.txt e aí ele vai salvar esse arquivo. Então se a gente vir aqui na pasta nossa do Xfile, exemplo 2.txt e abrir aqui, NACA 0012, Alpha 7,5, Reynolds E50.000, não tem flap na nossa configuração, ele vai dar a posição x e y dos pontos e o CP que foi gerado para cada um deles. Notem que, como a gente está tratando de um método dos painéis, tem o extradorso e o intradorso, vocês vão ter uma volta completa aqui. Então, vocês partem do x igual a 1, ou seja, lá no bordo de fuga, ele vai descendo, vai passar pelo zero ou alguma coisa muito próxima de zero, que é o bordo de ataque, e depois vocês voltam de volta para o bordo de fuga. Então, vocês vão fazer esse trajeto aqui, ó, do extradorso, bordo de fuga,
pro intradorso bordo de fuga de novo, passando pelo bordo de ataque no meio do caminho. Vocês conseguem verificar quem que vocês estão tratando de cada lado olhando aqui o Y, né? Então é se esperar que no bordo de fuga ah, no extradorso o Y esteja positivo, do lado de cima, né? E no intradorso ele esteja negativo do lado de baixo, também no bordo de fuga. E aí, desse arquivo, vocês obtiveram suas curvas de CP para o alfa 7,5 e para o alfa e para um Reynolds específico. Vocês vão repetir para cada Reynolds, mantendo esse mesmo alfa, e cada vez que vocês fizerem a simulação, vocês dão um CPWrite de novo, escolhem um novo nome de arquivo e ele vai registrar sucessivamente os diferentes TXT com os diferentes CPs. Faltou alguma coisa? Não, eu acho que era isso. Ah, o único detalhe, né? O Separite, ele só registra o último resultado. Então, se eu fizer um ASEC aqui, por exemplo, de 0 até 15 graus, passando de 1 em 1, e eu der um Separite aqui de novo, vou colocar aqui, ó, teste3.txt. Ele registrou e eu vim aqui no teste 3, era exemplo, né, que eu estava usando, não teste. Vocês vão ver que ele só registrou o último alfa, que é o alfa 15 graus. Então, cada vez que vocês tiverem uma condição diferente o alfa vai ser o mesmo, né, no caso. Mas cada vez que vocês colocarem uma condição diferente de Reynolds, conforme descrito lá no enunciado, vocês vão dar um separate de novo e salvar com o nome arquivo diferente. E assim vocês vão gerar 5 curvas para 5 Reynolds e colocá-las no gráfico 6. E depois, na condição de alfa B, outras 5 curvas para outros 5 Reynolds e colocá-las no gráfico 7. E identificar efeitos que vocês julgarem interessantes nessas curvas. Enfim, pessoal, era isso. Perdão, ficou meio destrambelhado e meio picotado. Desculpa a demora em trazer esse tutorial. O pessoal não tinha mandado tantas dúvidas até então, mas eu notei que acho que eles não tinham mandado tantas dúvidas porque a maioria de vocês talvez não tivesse feito o trabalho ainda. E, salvo engano, a data de entrega está para domingo agora, então eu imagino que vai ser um tanto quanto crítico ter essa informação nesse momento. Estou sempre disponível aqui para tirar dúvidas, para ajudar vocês, qualquer problema que aconteça. E boa sorte e bom fim de semana para todo mundo. Abração para vocês.